Seu filho já teve febre alta e ninguém conseguia descobrir o motivo? Pois saiba que, em muitos casos, a causa pode estar onde poucos pais imaginam, no trato urinário. E o mais preocupante é que uma infecção urinária repetida ou diagnosticada tardiamente pode deixar sequelas permanentes nos rins. Muita gente pensa que infecção urinária é algo simples, recorrente, mas quando falamos de criança, a atenção precisa ser redobrada. No episódio de hoje, vamos entender quais sinais os pais não podem ignorar, quando se preocupar e como proteger a saúde renal dos nossos filhos desde os primeiros dias de vida. Porque cuidar dos rins na infância não é apenas tratar uma doença, é proteger a saúde da criança para toda a vida. E para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a doutora Cássia Lopes, pela primeira vez, que tanta gente já tinha sugerido esse assunto e conseguimos uma das maiores especialistas na área aqui do nosso estado. Referência, a doutora Cássia Lopes, pela primeira vez aqui no nosso Pode Escutar. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Izzy, obrigada. É um prazer, uma alegria poder falar sobre saúde renal infantil, que é um tema de extrema relevância, como você falou, para as crianças e suas famílias. Sim. E como bem colocado, é um sintoma que muitas vezes parece simples e que é uma oportunidade para diagnosticar ali a saúde, o cuidado que você precisa ter de uma trajetória de saúde aí da criança. É verdade. E já tinham sugerido esse tema há tanto tempo e a gente aqui procurando realmente alguém, né, da área, e aí conseguimos logo uma das maiores especialistas no nosso estado. Que maravilha ter você Obrigada. Aqui. E para falar de um assunto que realmente me causa também, né, eu como mãe, Sim. né, muitas dúvidas e preocupações, né? Então a gente precisa se atentar a muitos sinais e sintomas e também colocar no nosso radar a suspeita, né? Eu acho que principalmente nas meninas, né? Sim. Vou até depois tirar, Sim. porque foi também uma perguntinha que me enviaram pelo Instagram, né? Se é mito ou verdade. Eu vou fazer essa perguntinha já. Sim. Foi a Renata que mandou essa pergunta, eu já vou fazer também. Quando eu abri o story no Instagram, já mandaram algumas perguntinhas também. Muito legal. Mas eu vou apresentar melhor nossa convidada para vocês. Doutora Cássia Lopes é médica pediatra e nefrologista pediátrica, mestre e doutora em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, professora do curso de medicina da UFPA, possui formação complementar em nefrologia pediátrica na Suécia, em um dos principais centros de referência na Europa. Atua na assistência, no ensino e na pesquisa, com foco em saúde renal infantil e infecção urinária em crianças, ou seja, né? Convidamos a pessoa certa para falar sobre esse assunto. Mas, doutora, sempre que o nosso convidado vem a primeira vez aqui no nosso podcast, a gente apresenta esse currículo brilhante, né? Mas a doutora Cássia vai fazer o Instagram profissional dela também, aguardem. Por enquanto ela só tem o pessoal, a gente sempre coloca aqui qual é o Instagram, porque as pessoas sempre, né? Sim. Procuro a rede social do nosso convidado, mas ela vai abrir. Mas antes disso, a gente queria apresentar um pouquinho mais, né? Tem a doutora Cássia, brilhante, esse currículo maravilhoso, que apresentamos, e a gente vai apresentar agora um pouco da Cássia, né? Quem está por trás? Quem é o CPF que está por trás aí do doutora Cássia Lopes? Vamos conhecer um pouquinho melhor? Sim. Então, olha só. Há pessoas que colecionam conquistas e há pessoas que colecionam afetos. Cássia Lopes é dessas mulheres que parecem ter aprendido cedo que a vida vale mais pelas pessoas que amamos do que pelos lugares a que chegamos. Filha de Dona Maria de Jesus, uma mulher forte e admirável, ela carrega no coração a gratidão por quem lhe ensinou a coragem e a delicadeza do cuidar. Irmã de Miguel, seu companheiro de risos, emoções e cumplicidade, ela aprendeu que a família é o primeiro lugar onde o amor cria raízes. E é justamente esse amor que floresceu, ainda mais quando se tornou mãe de Maria Isadora e Maria Sofia.
duas meninas lindas que são seu orgulho, sua inspiração e sua maneira mais bonita de enxergar o futuro. Companheira de Adriano, Cássia não deseja ser lembrada como uma mulher perfeita, mas como uma mãe presente. Uma mulher real que vive intensamente, que acolhe com generosidade e escolhe todos os dias amar, apesar do cansaço, acreditar, apesar das dificuldades. Talvez por isso que os amigos a chamem de inspiração. Porque sua força nunca esteve em parecer invencível, mas em permanecer sensível. Mulher temente a Deus, que a fé transborde cada vez mais, porque é em meio à medicina que a fé também surge. Os sonhos e os desafios da vida, ela nunca deixou de cultivar aquilo que a mais define, um coração imenso. E é com esse coração aberto, cheio de histórias, afetos, aprendizado, que hoje nós temos a alegria imensa de receber a Cássia, a doutora Cássia, que vai começar a nos mostrar esse outro lado que a medicina também trouxe. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Que surpresa, eu fiquei assim, ótimo. Obrigada, muito obrigada. E é isso, é essa Cássia aí que eu falo de uma história, né? Como que eu vim para a medicina, exatamente, que eu queria descobrir como que as doenças aconteciam. Eu tinha 8 anos, eu tinha uma amidalite de repetição, e aí como que as doenças aconteciam, e eu precisava saber. E eu trilhei essa trajetória, e como veio a nefrologia, né? Eu sempre gostei muito de crianças, fiz a pediatria, e o meu paciente, meu não, a gente tem esse hábito, né? Mas um paciente querido me ensinou e me despertou para a nefrologia, né? Exatamente com infecção urinária de repetição, que ele chegou e, infelizmente, naquele momento, ele já estava com uma perda renal importante, que ele foi indicado para fazer um transplante e já não tinha como, entrou na hemodiálise. E ali despertou muito, me tocou demais, e eu disse, é nefrologia que eu quero fazer, para entender as doenças, a fisiologia que eu tanto gosto. E aí Deus me mostrou esse caminho através de um paciente que eu carrego assim como minha inspiração, né? E me emociono muitas vezes que falo dele. Essa história já tem um certo tempo, aí dos meus 25 anos de medicina, mas a nefrologia começou assim. E é isso realmente que eu quero trazer, é informação para a gente cuidar de quem a gente ama. Maravilhoso, muito bom te ter nessa noite aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Então a gente já pede a tua participação, já curte, já encaminha esse episódio, interaja de alguma forma com ele, para que a plataforma entenda que é relevante e entregue para mais pessoas ainda, né? Porque vai vir muita coisa boa e eu tenho certeza que a gente disseminar o conhecimento é o nosso maior propósito aqui. Então, uma das coisas que a gente pede é, de fato, para que você interaja, compartilhe, envie sua pergunta também, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse episódio e para que outras pessoas possam também chegar até ele e se munir de tantas informações que estão vindo aí. Então, muito obrigada pela tua participação e pela tua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Então vamos lá, doutora. Minha primeira pergunta para você. O que é a infecção urinária? Para a gente começar a entender, de fato, né, o nosso tema de hoje. Então, o que é a infecção urinária e por que ela é tão comum na infância? A infecção urinária, ela é quando bactérias, principalmente bactérias, tá, gente? Assim, outros micro-organismos também podem causar, mas a gente tem o maior número são as bactérias, elas conseguem acessar, elas conseguem chegar ao trato urinário. E lá elas se multiplicam. Porque esse trato urinário, ele tem que estar limpo, ele é estéril, vamos colocar assim. Então, quando elas conseguem acessar, elas se multiplicam e causam infecção urinária. Por que ela é mais frequente na infância? Ela é realmente por conta de características dessa fase, como o uso de fraldas. O uso das fraldas, ele realmente vai predispor à infecção urinária. A dificuldade que a gente tem de fazer a higienização na criança. E aí vem também a questão
principalmente no sexo feminino, né? Tem mais chance mesmo de acontecer. Com a presença de malformações do trato urinário, com a dificuldade que essa criança tem em evacuar, em fazer cocô ali com uma frequência adequada, isso também predispõe à infecção urinária. Então, ela é mais comum e tem a característica anatômica. A uretra, que é onde sai a urina, ela é mais curta na criança. E na menina, voltamos a falar da menina, ela é mais próxima do ânus, ali onde sai o cocô. Então a gente tem uma proximidade e isso pode causar contaminação. Então a infância acaba acontecendo o maior número de episódios de infecção urinária. Então, a pergunta que a Renata fez no Instagram, ela realmente não é um mito, né? Porque o que ela me perguntou foi exatamente isso. Olha, pergunta lá se é mito ou verdade que as meninas, crianças, têm mais probabilidade de ter a infecção urinária do que os meninos. É verdade, é verdade. A gente tem um maior número de meninas sendo acometidas, principalmente após os 6 meses de idade. Até os 6 meses, a gente tem um menino, tá? E por conta também do excesso de prepúcio, que aí tem a fimose, então é mais comum. Mas a partir daí, a gente tem os estudos trazendo maior prevalência, ou seja, maior número de meninas, e a explicação é essa, é em relação à característica anatômica. Então, meninas e mulheres sofrem mais mesmo com a infecção urinária, por conta dessa característica que a gente não tem como mudar. Mas a gente pode fazer o quê? Otimizar, melhorar a higienização. Perfeito. E, doutora, quais seriam os principais sintomas da infecção urinária para que a gente, né, fique atento ali às nossas crianças? Certo. Os sintomas, eles são perpassados, né, vamos colocar assim, de acordo com a fase da infância, com a verbalização. Mas o que isso tem a ver com a infecção urinária? É que o sintoma da infecção urinária é dor a urinar. Mas aí vamos entender. Os bebês e as crianças menores de 2 anos, eles não conseguem verbalizar, eles não conseguem se expressar. E aí, como que eles se expressam a uma dor? Choro frequente. Então, é sim um sintoma, um sinal, melhor dizendo, né? Então, choro frequente, a irritabilidade, a recusa alimentar. Pensa, essa criança está com dor. Então, ela tem uma recusa alimentar. E esse conjunto de sinais, ele pode levar também a uma perda de peso e a presença da febre. Isso nos menores de 2 anos. Nos maiores, que eles conseguem já verbalizar, eles vão dizer dor para fazer xixi, dor para urinar. Também tem a urgência urinária, aquela criança que sentiu vontade e antes de chegar ao banheiro já urinou. Então, é uma urgência urinária. Também uma frequência urinária maior e chega lá faz uma quantidade pequena de xixi. E uma outra coisa importante são as crianças que já tinham parado de fazer xixi na cama, né? Então é enurese noturna e elas voltam a fazer. Então isso também é um alerta para a infecção urinária. Perfeito. Quantos sinais ricos aí para a gente ficar atento, né? Muito bom. Agora, existe, por exemplo, só a febre? Sim, sim. Sem a dor, sem os outros sintomas, doutora? Existe. Só a febre, né? A gente chama de febre sem outros sinais, né? Sem a localização. Mas isso vai acontecer exatamente nos menores de 2 anos, que eles não conseguem verbalizar, né? Então, mas é aquela febre em que você não associa a uma coriza, a tosse, ou seja, a um problema respiratório, que é muito comum também. Então, aquela febre sozinha. E você, sim, precisa procurar atendimento. Tanto que quando nós avaliamos crianças só com a febre, a infecção urinária está dentre as possíveis causas. Ela precisa ser avaliada. E a gente tem a mania de medicar a criança, né? Tá com febre, dá aí um antitérmico e segue. E aí a criança melhora, volta a febre. Criança melhora, volta a febre. Precisa de maior investigação, sem dúvida. Isso é importante que você traz, que é quando que eu preciso, né, procurar? Eu sempre falo que essas primeiras 24 horas
tudo bem você fazer a medicação, mas mais que isso, a criança permanece, não tem nenhum outro sinal, é importante você ir até uma avaliação. Eu costumo dizer que a urgência raramente acontece na urgência. Por quê? São sinais que já estavam acontecendo, sinais É, simples e que não foram, que precisavam ser reconhecidos e conectados, interpretados a tempo. Então a gente precisa ter esse cuidado, sim. perfeito, muito bom. Quais crianças, doutora? Você falou da menina, né, que tem maior Sim. risco de desenvolver a infecção urinária, mas algum outro fator, genético, hábitos urinários, histórico familiar, né, aumentam o risco também? Sim, sim. Genético, como você colocou, então alterações, síndromes genéticas, que aí vão desenvolver uma malformação desse trato urinário, é, vão predispor à infecção urinária, histórico prévio de infecção, aquela criança que teve uma infecção, um episódio, ficar de olho que ela pode ter novos episódios, sim. Uhum. E a prisão de ventre, né, chamada, então, que é a constipação, também é um risco, acontece mais com a infecção urinária e alguns distúrbios neurológicos. Principalmente aqueles que vão acometer o segmento inferior do corpo, que é alguma alteração ali na coluna. Então, a mielomeningocele, por exemplo, é um distúrbio que não é tão frequente, mas vai predispor, sim, vai acontecer mais. Certo. E aí você falou da prisão de ventre. Essa foi uma boa novidade para mim, viu? Agora eu vou ficar atenta, porque de vez em quando acontece, né? Principalmente se a criança bebe pouca água, né? Ou aquela criança que tem mania de segurar o xixi, isso também Sim, pode piorar? sim, bastante, bastante. O intestino, né? Então, ali onde estão armazenadas as fezes, ele tem uma relação bem estreita, bem próxima com a bexiga. Então, o que acontece? Essa criança que tem prisão de ventre, constipação, ela tem dor para evacuar. O que Uhum. ela faz? Ela prende. Quando ela prende esse cocô, ela prende o xixi também. Então, ela não consegue fazer essa diferença. Então, é do organismo. Então, prendeu intestino e prendeu bexiga. O que acontece? É um ciclo vicioso. Depois, o esvaziamento desses dois vai começar a ficar inadequado. E o que acontece? Pouco xixi, né? O resíduo de urina vai ficar na bexiga. E isso aí vai fazer com Hum. que aconteça a infecção urinária. Então, a gente precisa cuidar, sim, da constipação. E aí você falou da água, né? Que tem íntima relação com os dois. A quantidade de água é importante tanto para hidratar essas fezes, que você vai melhorar a constipação, quanto para lavar literalmente o trato urinário. Então, quando eu falei ali das bactérias, só para a gente entender, então as bactérias elas sobem, né? Elas vão Uhum. até o trato urinário. E aí, quando você faz uma ingestão adequada de líquido, de água, você produz um fluxo urinário. Então, o xixi sai lavando aquelas bactérias. Então, Perfeito. quanto mais vezes você vai ao banheiro, mais você diz, olha, aqui você não sobe. Muito bom. Então, você lava aí essas bactérias. Então, quanto menos vezes você faz, você está ajudando ela a ficar ali. Então, sim, temos que beber uma quantidade adequada de água. Muito bom. Garrafinha de água o tempo Sim, então vamos todo. tomar água, Para a né? gente e para as nossas crianças, né, gente? Muito bom. E, doutora, o diagnóstico da infecção urinária, ela é só através do exame de urina? O exame de urina, ele é confirmatório. Uhum. A gente realmente precisa, para dizer que é infecção urinária, confirmar com de urina. Mas ele é uma associação de uma avaliação clínica cuidadosa, como a gente falou agora dos sinais e sintomas, com interpretação desses resultados e aí a avaliação do laboratório. Vale aqui ressaltar que a amostra de urina que você vai colher, ela não precisa ser volumosa. Por que eu estou falando Uhum. isso? Porque, como mãe, eu sei que é muito difícil colher uma urina. Quando a gente fala, coloca lá o saco coletor, troca 30 minutos depois, parece muito simples. Você É, vai fazer isso, a criança urina quando você troca o saco coletor. é. Né? Então, acho que muitas Ou mães já sai do viveram isso, lugar. sai do É. lugar, e aí fica aquela dúvida: será que essa quantidade vai ser suficiente?
De 1 a 2 ml é o suficiente. Então, é muito pouco. É muito É pouco. E a muito gente fica pouco. querendo encher aquele Não, não negocinho. precisa encher o frasco, né? Hoje eu fui muito feliz que os laboratórios já adotaram frascos menores, que aí Menores, te é. dá essa tranquilidade, mas é importante. Então, a gente faz uma avaliação clínica, solicita o exame de urina com essa quantidade e aí vai para o laboratório. No laboratório, o que que a gente vê? Vai vir um resultado, tem bactérias. Mas isso ainda não é suficiente, porque nós médicos fazemos o cálculo se a quantidade de bactérias vai dizer que tem uma infecção urinária, porque pode ser uma contaminação. Então precisa de Uhum. uma avaliação. Porque eu sei que às vezes, né, a gente pega ali o resultado na Contamina, né? internet e aí É. fica Uhum. muito É, assustado, sim. mas tem que lembrar da contaminação e para saber se aquele valor realmente significa uma infecção urinária. Tá? Perfeito. Falando do diagnóstico, me alongar aqui um pouquinho, só para dizer que o diagnóstico ele é confirmado com o exame de urina. Mas Uhum. depois de confirmado, é importantíssimo fazer a avaliação de imagem, por imagem, desse trato urinário. Por quê? A infecção urinária, ela é um sinal de que algo não está legal com aquele organismo. Uhum. Então, pode ser o sinal de uma malformação do trato urinário. Então, você não pode deixar passar. Então, no momento que faz a confirmação, eu vou precisar de um exame de imagem e é um exame indolor, que é a ultrassonografia do aparelho urinário. Importante. Nossa, é importantíssima essa tua informação agora, porque de fato a gente pensar em criança. Ah, infecção urinária. Ah, teve uma infecção urinária, foi para o antibiótico, né? Então, assim, a gente Exato. ouve muito isso, mas o relato de que, olha, ele fez um exame de imagem, É. eu acho que é subdiagnosticado É, ou, de repente pedido até, inclusive, né? sim, sim. Porque a infecção urinária, ela não é só uma infecção. Como você, Uhum. né, você trouxe muito Pois bem. é. Então a gente acha isso, mas vou comparar aqui com a gripe, que você tem de 3 a 5 dias de sintoma, Sim. que você nem precisa fazer nenhuma medicação, você faz um sintomático e vai ficar tudo bem. Uhum. A infecção urinária, ela precisa do antibiótico. No momento que é confirmado, ela precisa do antibiótico e ela é um alerta de algo que está ali naquele organismo que você não viu ainda. Porque as malformações, elas são assintomáticas. E, de repente, o primeiro sintoma é a infecção urinária. Então, Uhum. ela não é só uma infecção. Ela é sempre um alerta para você. Para uma Perfeito. trajetória de cuidado que pode estar sendo ali é, abrindo com uma infecção do trato urinário. Muito bom. E como que a gente pode entender de infecções recorrentes, né? O quanto isso realmente pode trazer de danos aos rins? Sim, sim. Isso, né, lembra aqui, né, da minha história com essa criança que aconteceu e outras, né, na minha trajetória. E elas chegaram, infelizmente, à hemodiálise, né, que é a terapia de substituição renal, por infecções de repetição. O que que acontece? As infecções, o nome já diz, tá ali de repetição, recorrentes, elas vão causando uma inflamação no parênquima renal, no tecido renal, ali no rim. Essa inflamação recorrente, ela vai causando é, esses danos. O que que são os danos? São cicatrizes que essas áreas, pequenas áreas, não voltam mais a funcionar. Nossa. Então, pode sim acontecer. Então, por isso a infecção urinária, ela é um grande alerta. E quando você cuida muito bem dela, você está protegendo o dano renal futuro. Então, Então, realmente é impactante. A gente precisa ter esse cuidado, sim. é impactante mesmo. Então, assim, e pensar que na rotina, né, para criança, tá com febre ou até se descobriu a infecção urinária, você tá com um pediatra e você vai tratar disso. Então, eu fiquei aqui Sim, pensando quando procurar um nefrologista, né, para que a gente não procure fora da urgência, né, o que certo. já não é mais urgência, o que já está realmente causando danos. Antes disso, quando é que a gente precisa procurar um nefrologista pediatra? Ótima pergunta. Por quê, né, Izzy? Realmente, nós, nefrologistas, eu digo que somos os que menos fazemos o diagnóstico, porque as crianças já vêm para a gente. Então, quem Uhum. faz esse diagnóstico? É o pediatra,
É o médico de família, é o clínico geral. Perfeito. Então, ela chegou lá na atenção primária, né? Que é exatamente, né, com estas especialidades que eu relatei para você. E aí, quando que esse colega vai encaminhar? Uhum. Quando se confirma a infecção urinária e você tem uma malformação do trato urinário, é importante que já encaminhe. Outras situações, além da infecção urinária, que acho que é importante aqui a gente relatar, que é quando a gente tem uma proteína e sangue persistente na urina, porque hoje a gente tem esse acesso, né, de pegar o exame de urina lá e tá proteína, Uhum. hemácias, Uhum. alguma alteração naquele exame de rotina, você já pode procurar o nefrologista, sim, tá? Caso você vá sem o encaminhamento. Mas para encaminhar, então a gente trabalha aí com os colegas para que eles encaminhem de maneira precoce, para que a gente consiga acompanhar e seguir essa criança. Sempre digo que a saúde renal, ela está antes da doença renal, né? Então a gente consegue sim fazer uma prevenção. Perfeito. E quais são as principais doenças renais, doutora Cássia, que podem afetar as crianças e quais os sinais que merecem atenção? Perfeito. Nós já estamos falando de uma das principais, que é a Uhum. infecção do trato urinário. Outra é a síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, falando de alguns nomes que vocês podem encontrar, mas vou já falar dos sinais. Os sinais são realmente alterações da urina. A Uhum. urina com odor fétido, ou seja, aquele cheiro Cheiro ruim, forte. cheiro forte, é verdadeiro, não é mito. Você precisa, é um sinal de alerta, sim. Uhum. Urina que espuma, então urina espumosa, a urina com raios de sangue, urina que mudou de cor, tá? Aquilo que a gente chama de calda de carne, a gente compara, isso tem na literatura mesmo, trazendo com esse nome. Então, alteração do aspecto da urina, você precisa, sim, procurar um atendimento, né? É, Outros sinais, a criança que inchou o rosto, tá retendo água. Mas eu digo que são sinais que eu tenho certeza que os pais vão procurar mais rapidamente. Uhum. Que são sinais que mais Assustam até. É. exuberantes, Uhum. assustam, mas às vezes o que. Só que antes disso, tinha uma alteração na urina. Então, poxa, mas e aí? Meu filho é pequeno, usa fralda, o que que eu vou fazer? Se eu não consigo, às vezes, ver a urina na fralda, né? A fralda absorve. Uhum. Então, aí eu sempre recomendo o segmento com pediatra, o segmento fazendo o exame de urina de rotina é importante, sim, né? Não é excesso. Urina tipo 1, eu sempre digo para os meus alunos, olha, a gente vai escrever urina tipo 1, porque ela vai te dar uma maior quantidade de detalhes, mas isso é feito com rotina com um pediatra, precisa ser feito. Quantas vezes? Olha, eu oriento aí pelo menos umas 3 urinas aí no ano, é Umas importante. 3 vezes ao 3 ano, né, vezes. doutora? Tá certo. E eu falei, eu fiquei pensando aqui para a gente anotar o que você colocou, né? Papel e caneta na mão aí, porque é importante sinalizar de novo, né? Escrever esses principais alertas e sintomas, Sim, né? Então, criança que tem um cheiro muito forte na urina, sim. né? Um filamento ali que pode ser sangue, a urina faz a A cor cor, diferente, né? A que é coloração. avermelhada, né? A Uhum, gente chama que é aquela lavagem de carne, porque a gente compara, né? Para o paciente compreender, claro. né? O tom do vermelho e a Uhum, gente acaba comparando com algo mais da nossa rotina do dia a dia. Então, alteração mesmo. Qual é a cor, né? Então, vamos agora para o normal. Acho que é sim. importante. A cor normal da urina, ela é um bege. Ela não é o amarelo que a gente imagina, Uhum, né? Ela é um bege. Ela é uma urina que não é transparente, ela precisa de uma coloração, mas ela não é o amarelo forte. forte. O amarelo Uhum, forte já mostra que a gente está com pouco líquido. Ela está concentrada. Então, uhum, essa urina não tem que espumar, ela não tem que ter outra cara, não tem odor.
Ela precisa estar sem odor, com um bege, uma cor bem clara e sem espumar. Esse é o Perfeito. normal. Saiu da normalidade, a gente precisa procurar, assim, Uhum. essa avaliação. Perfeito, muito bom, doutora. E falando um pouco de alimentação agora, doutora Cássia, porque eu acho que era impossível não te fazer essa pergunta aqui Sim. também, né? Porque a gente sabe de alguns excessos de ultraprocessados na alimentação das crianças, excesso de sal, o sal que é preconizado só depois de, sei lá, 2 anos, né? Já vem bem antes disso. Na introdução alimentar já existe um salzinho ali na comida da Sim. criança, né? E isso daí impacta a saúde renal? Olha, Izzy, nós temos dois momentos, né? Você falou muito bem sobre o sal no início. Então, eu vou falar rapidinho disso e falar dos ultraprocessados. O sal no início da alimentação, dependendo da quantidade, então, uma pequena quantidade, o sal puro, tá? Ele não vai ter impacto se ele Uhum, for em pequena quantidade. uhum. É, Só que não é o sal com aquelas misturas, que são os temperos completos, né? Que coloca com pimenta, enfim. Não, é o sal puro. Você Uhum, pode colocar. Isso aí não tem problema, desde que seja em pequena quantidade. Agora, o nosso grande impacto é realmente no uso precoce dos ultraprocessados. Então, lembrando aqui, o que são os ultraprocessados, né? São fórmulas industriais, ricas em açúcar, uhum. sódio, que é ali do sal, né? Calorias e gorduras saturadas. Então, só da gente ouvir isso, a gente já sabe que não é uma combinação muito boa. Eu digo que é uma combinação explosiva. É E verdade. essa combinação, ela vai gerar o que nessa criança? É um dano renal imediato? Não. Ela vai causar a obesidade. Ela vai ser um passo para a obesidade. Então, ela é uma alteração metabólica. E aí, o dano renal, ele é futuro em consequência dessa obesidade. Então, falar de obesidade lá no adulto ou no adolescente, com certeza a gente deixou passar alguma coisa na infância. Na infância aqui, terra, né? Então, a gente precisa diminuir essa exposição precoce das crianças com as caixinhas, né? Todos os salgadinhos. Eu sempre digo para os meus pacientes: olha, o nome já diz, salgadinhos, Vem bem, corram. E vem bem eu, salgadinho. então eu recomendo. E fala, mas doutora, o que que eu faço? Eu disse, sabe aquela feira perto da sua casa? Maravilhosa. É lá que você vai comprar suas coisas. Porque você vai ter tudo natural, menos exposição, né? Nossas crianças, elas estão expostas a tudo, né? Então, o visual de uma caixinha encanta a criança e a gente precisa A indústria não fazer, é boba nisso, né? Eles e a gente colocam na caixa. precisa aí cuidar das escolhas que nós estamos fazendo, né? Então, enfim, os ultraprocessados sim impactam a longo prazo e com hipertensão arterial. Uhum. São crianças que podem sim chegar, inclusive, ao transplante, né? A hemodiálise, como eu coloquei, outros tipos de diálise, terapias, e até o transplante renal pelo dano renal. E a gente precisa cuidar, né, dessas escolhas, convidar aí as famílias a fazer escolhas saudáveis, porque não é a saúde, não vou fazer uma prevenção apenas para a saúde atual. Eu Uhum. estou aí investindo em uma trajetória de saúde para o meu filho. Perfeito. Tomou a lapada de hoje, né? Na verdade, aí eu tô aqui pensando nesse supermercado, hein, gente? Mas não tem jeito. A alimentação é uma das principais tríades da saúde e para o desenvolvimento da criança. Ter um aporte nutricional necessário. Olha, até na semana passada nós falamos sobre imunidade infantil, Sim. né, com a doutora Mariena, e ela foi bem categórica também em falar sobre essa alimentação. Então, assim, a alimentação é um dos principais Sim, é pilares um realmente pilar. desse desenvolvimento. Então, a ingestão de água, né, alimentação saudável, atividade física, tudo isso impacta diretamente na nossa saúde global. Imagine nas crianças, né? Sem dúvida.
E é convidar, né, como eu falei, as famílias a entender que a prevenção é uma forma de você ofertar cuidado. Porque Sim. às vezes eu sei que a nossa intenção é a melhor com elas. As famílias lutam para cuidar muito bem, Uhum. mas quais são as escolhas do cuidar bem? O que que eu estou fazendo? Estou levando meus filhos para passear no parque, para ter um verde ali me envolvendo, estimulando o consumo de frutas, o consumo de legumes. Isso também é ofertar um cuidado vai fazer a prevenção, vai fazer. Eu trabalho muito com a palavra trajetória. Uhum. O nosso objetivo, eu digo para os meus alunos, qual é o seu objetivo como médico, né? É impactar a trajetória para o bem, é transformar a trajetória. Então, hoje, quando a gente consegue falar sobre saúde renal, eu estou impactando em trajetórias. Perfeito. Eu estou entregando para a sociedade um adulto funcional, funcionando bem, né? Sem o adoecimento crônico. Então, hoje a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis e elas vêm de uma base muito da infância. O que que você está ofertando para essa criança? Como você está cuidando? Ela vai desenvolver o quê Uhum. quando adulto? Né? Então, Muito bom, é isso. excelente reflexão, muito bom, doutora Cássia. E eu tenho uma pergunta final aqui, importantíssima. Vou já agradecer aqui nossos parceiros e patrocinadores. Quando a conversa tá muito boa, gente, a gente vai aqui batendo papo, mas preciso agradecer quem acredita no nosso projeto, né? Quem vem com a parceria, quem incentiva a gente a continuar, né? Então, eu aqui como host, o Cauê na edição, né? Aqui no Estúdio Jungle, o Rodrigão que tá sempre ali com a gente também. Olha, já pediram para te mostrar, viu? Qualquer dia eu viro a câmera e falo, vou mostrar o Rodrigo, uma hora eu vou mostrar o Rodrigo. Peraí, que eu vou pegar ele de surpresa. Aquela que faz só assim, ó. Mas agradecer também, né, ao Estúdio Django, que está sempre aqui com a nossa agenda muito organizada, né, direitinho, entregam um material de alta qualidade, com as câmeras, né, aqui com todo o material que eles entregam muito organizado, de alta qualidade, com uma agenda sempre ali fixa para gente, né, um estúdio que a gente vê que é extremamente cuidado e feito para isso, estão sempre ali renovando e melhorando uma coisa ou outra, isso é muito legal, parabéns. Rodrigo e o Diógenes, que estão aqui à frente na direção aqui do Estúdio Jungle. Também é muito legal falar isso. E agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, Clínica Audionorte Saúde, lá a gente tem diagnóstico audiológico, principalmente para crianças, mas também adultos e idosos, diagnóstico clínico com otorrinolaringologista, com fonoaudiólogos, terapia fonoaudiológica e, claro, a reabilitação auditiva, não só com aparelhos auditivos convencionais, mas todos os implantáveis também. Então, qualquer tipo e grau de perda de audição, a gente vai ter a melhor solução também para oferecer para o nosso paciente. E isso é realmente assim algo de muito orgulho, né? A gente falar que hoje em dia a ciência melhorou tanto, a medicina, a tecnologia, o que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes é algo inacreditável. A gente até se surpreende ainda a cada ativação, a cada reabilitação que a gente faz de um implante ou de um aparelho auditivo com tanta tecnologia que temos hoje para oferecer. Muito legal. Obrigada, Audionorte. A próxima clínica Poligastro Endoscopia Avançada. E é muito legal falar que a Poligastro é referência no nosso estado, né? Começou ali como um carro-chefe de endoscopia, da colonoscopia, e hoje tem um quadro clínico gigantesco para oferecer, né? Para os pacientes. Realmente é um centro médico. Inclusive, já tem lá a marca de um hospital, né? Que é a H-Poli. Tem tomografia, ultrassons, não só a endoscopia e a colonoscopia, e todos com anestesistas de plantão. Eles têm anestesistas o tempo todo para qualquer procedimento que precise da anestesia para deixar ainda mais seguro todo o procedimento. Não só nos exames endoscópicos, mas também muitas vezes na tomografia, né? O paciente muitas vezes precisa sob sedação, lá também vai ter para oferecer. E eles têm formação, eles têm fellow em endoscopia lá também. Então, médicos de outro estado vêm, né, para Poligastro fazer o fellow em endoscopia. Isso é muito legal para a gente ver o quanto de referência nós temos aqui também no nosso estado. Muito obrigada, Poligastro.
Lenoca, olha só o que você vai levar para casa. As Ai, meninas vão amar, porque isso aqui é uma doçura, doutora. Já fica com um aí, isso aqui é uma obrigada. doçura maravilhosa. Você vai conhecer o quanto Lenoca tem de talento. Eu falo, nem que se ela desse a receita pra gente, a gente Não conseguiria conseguiu fazer. fazer. O passo a passo descrito e a gente não vai conseguir fazer. E o legal é que a gente consegue ter um cardápio gigante para o ano inteiro, não só nas datas comemorativas, mas nas corporativas também. Então, quem tem empresa, quer presentear com algo personalizado, os seus parceiros, os seus colaboradores, Lenoca também faz isso maestralmente. E ainda te oferece a festa inteira, com o bolo da decoração que você quer, do tema que você quer. Olha lá a Maju e o João. E ainda faz a decoração também, maravilhosa. Obrigada, Lenoca, por estar aqui acreditando no nosso projeto desde sempre. E mais uma parceira, Festa Escova. Gente, eu sempre falo, se eu pudesse ser sócia, eu seria sócia, porque é um modelo de negócio sensacional e os diretores fazem total diferença porque eles têm um quê a mais nesse atendimento aí. É um atendimento realmente diferenciado, tem 3 unidades, o Marizal, Batista Campos e Marco. Tem atendimento sem hora marcada, isso daí é o que realmente assim me apaixonei, porque o nosso dia a dia é tão Sim, corrido, né, doutora Cássia? E o momento que a gente tem para se uma cuidar, a gente está fuga. lá, é uma fuga. Eu amo ir para o salão. Então, assim, de segunda a sábado, e o mais legal é isso, olha, a gente está gravando numa segunda noite. Segunda-feira, salão funcionar, festa escova, né? Sim. Para maquiagem, sem hora marcada, escova, a unha, tudo. Maravilhoso. E ainda funciona aos domingos também para nos salvar aos domingos. A gente tem um evento, a gente vai no domingo se arrumar também. Maravilhoso. Muito obrigada, Fest, pela parceria. E abriu o Fest Spa também, bem na frente dali no Marizal. Abriu o Fest Spa com o mesmo atendimento encantador. E pacotes de massagens maravilhosos. Obrigada, Fest. E por último, e não menos importante, Passione, que é outra que eu sou apaixonada também. Qual é a mulher que não gosta de acessórios? E os homens também, tem muita coisa para homens lá também, viu? Fica ali no IT Center, ó, eu tô aqui, quer ver, Rodrigo? Dá um zoom aí no meu conjunto de brinco e anel. Isso aqui é uma joia, gente. Isso aqui eu só uso de vez em quando para mostrar aqui no podcast, hein? Porque isso aqui é uma joia. Adoro, chiquérrimo. E eles atendem por WhatsApp também, viu? E é uma joia feita para durar. Muito boa, Passione. Muito obrigada, viu? Pela parceria, por acreditar aqui também e por essas peças maravilhosas, lindas que eu amo ter. Muito obrigada. Então, doutora Cássia, vamos lá. Muitas pessoas acreditam que, na verdade, as crianças não desenvolvem problemas renais graves, né? Eu acho que eu queria ver se isso é um mito, se isso é uma verdade. É, porque tentando falar, infecção urinária, como a gente colocou no início, é só uma infecção urinária, né? Acontece, é normal acontecer. Então, até que ponto, né, a gente tem que desmistificar isso? Isso, assim, as crianças, elas não vão ter as mesmas doenças do adulto. Sim. De repente, é por isso que tem a sensação de não são doenças, não desenvolvem doenças graves. Realmente são doenças diferentes. Uhum. Tanto que o nefrologista, existe o nefrologista adulto e o nefrologista infantil, Sim. né? Antes a gente achava que o outro especialista que via adulto conseguia ver criança. Não, a gente não consegue porque são doenças diferentes. Então, para as doenças das crianças, que acontecem nas crianças, são normalmente doenças com malformações do trato urinário. E Uhum. como que elas vão ser descobertas? Como eu já disse, né? Com a infecção urinária. Mas tem um outro jeito de descobrir também fazendo a prevenção com o exame de urina. Então, as outras doenças graves que vão surgir, elas vão surgindo de maneira mais lenta, mas que com o exame de urina você consegue verificar antes. Eu fiz um projeto, pude participar de um projeto também no interior do Pará, onde nós fomos em uma comunidade inclusive quilombola, Uhum. e eu levei tiras reagentes de urina
E a gente pode pegar, não precisa daquela amostra de urina que tem que ser a primeira da manhã, não. Uhum. Pode ser qualquer momento e a gente faz o teste. E ali já te mostra muita coisa, proteína, sangue na Que urina, interessante. muita coisa. Então, hoje, no meu consultório, já faço esse exame Que traz maravilha. o exame de urina, a gente já faz a tira reagente. Então, é só para Uhum. mostrar a simplicidade que a gente que tem para fazer um diagnóstico precoce. Mas existe, sim, o desenvolvimento de doenças mais sérias, mas que elas vão dar um sinal. E esse sinal é através do exame de urina que a gente vai identificar. Então, quando a gente marca uma consulta com você, você vai falar, você vai ali naquele banheiro, Aham. me traga aqui essa amostra, e aí você A gente coloca já já. faz. Que A gente já faz. maravilha. Já Não faz. sabia que estava tão rápido assim. A gente faz que o trabalho quando tira reagente, né? Legal. É uma triagem, né? Sim, é uma Uma triagem. Aí nessa triagem. triagem você consegue ver o quê? Proteína. A gente Aham. tem tiras com 10 substâncias, com 20 substâncias, mas principalmente a proteína, que mostra um dano renal já precoce. A presença de hemácias, a presença de hemoglobina, presença de bilirrubinas, várias substâncias. Então, Que é a bioquímica interessante. urinária que a gente consegue fazer. Interessante. É por isso que eu amo fazer esse projeto, é por isso que eu amo fazer esse podcast, o tanto que a gente aprende aqui. Que bom. Doutora Cássia, muito bom te ter essa noite. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Gente, foi incrível, né? Então, por isso que a gente pede para você, compartilhe. Tanta gente precisa ver esse episódio. Então, nos honre compartilhando, curtindo, interagindo com esse episódio para que a plataforma abra e entregue para mais pessoas. Porque o importante é isso, o nosso projeto, o nosso propósito é disseminar conhecimento e trazer especialistas, né, de alto gabarito para dividir, compartilhar os seus conhecimentos aqui, né? É incrível. Então, o que a gente pede a você, se você gostou, se fez sentido para ti, se você aprendeu tanto quanto eu nesse episódio, vamos compartilhar, porque muitas pessoas precisam entender mais sobre algo que todo mundo acha comum, acha que é só uma infecção, mas pode ter muita coisa ali por trás e de forma precoce a gente pode descobrir para dar andamento no tratamento e evitar maiores danos aos rins, que a gente sabe que são órgãos vitais e a gente precisa cuidar desde a infância. Então foi sensacional, muito obrigada pela tua participação e até um próximo podcast, hein, doutora À Cássia? vontade. Muito obrigada, Isa. Parabéns pelo projeto, maravilhoso. E é isso, a gente precisa ter esse compromisso de passar uma informação cuidadosa e para que as famílias consigam aí sentir a vontade de seguir a trajetória das suas crianças. Perfeito. Parabéns, obrigada. Maravilhoso. Se você ficou com alguma dúvida, pode encaminhar a sua pergunta e a gente vai mandar a perguntinha para a doutora Cássia. Eu Sim, tenho fica à certeza que ela em vontade. breve já responderá. E se você tem mais sugestões sobre esse assunto para um próximo podcast com ela, pode enviar também, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.